Que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Assim, saúdo aos presentes e alguns que estão acompanhando também a transmissão. Irmãos, de fato é com alegria que passamos mais esses dias aqui. Eu tenho uma parte das minhas origens aqui. A minha avó materna nasceu aqui na cidade de São Luís, né, e depois mudou para Recife. E eu tinha tido a oportunidade, então, anteriormente, de voltar, né, um pouco a uma parte da origem da minha família. E estar com vocês tem sido um prazer também. Eu me sinto muito confortável aqui entre os irmãos. O estilo, a sobriedade, a seriedade com a exposição bíblica também me lembra muito a igreja onde temos servido como pastor auxiliar lá em Belo Horizonte, de quem eu trago um abraço para toda a igreja. Agradeço também a atenção, o carinho, especialmente ao Alisson e à Rita, que nos estão acompanhando, né, nesses dias. Um prazer muito grande estar com os irmãos e conversar sempre, né? A comunhão dos santos faz parte da vida cristã, essa troca, conhecer uns aos outros, estreitarmos relações, orarmos uns pelos outros. E é nesse sentido também que, mais uma vez, eu reitero o nosso pedido de oração para vocês, para que vocês orem por nós. Nós deveremos, pela graça do Senhor, regressar ao campo missionário transcultural no início do próximo ano. A nossa igreja, lá em Belo Horizonte, decidiu apoiar significativo o nosso retorno, mas nós ainda estamos buscando outras parcerias que nos possibilitem a manutenção no campo missionário. E, desde já, fica o convite à igreja para participar de uma forma do coração. Porque saber que tem pessoas que conhecem a nossa história, que estão orando por nós, estão interessados no progresso da causa do Evangelho, já nos traz uma alegria muito grande. Isso, certamente, a igreja pode fazer e será um prazer contar com a atenção dos irmãos e o carinho desde já. Sem mais delongas, queridos, eu convido todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esta carta é uma carta muito preciosa, porque foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele já estava preso. Quando nós lemos a biografia de Paulo descrita no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que há um dado momento em que ele é preso e, a partir da prisão, Paulo escreve algumas cartas. Não se sabe exatamente qual foi o momento em que ele escreveu esta carta, a não ser que ele estava em prisão, porque ele fala de cadeias, as minhas cadeias no presente momento, e como a providência divina usou aquilo para que o evangelho se tornasse conhecido de outros lugares. É possível que ele já estivesse em Roma, mas nós não sabemos exatamente. Ela foi dirigida, esta carta foi dirigida a uma igreja fundada por Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos descreve o nascimento da igreja em Filipos. Nós, como cristãos, e aqui no Brasil nós já estamos há praticamente 160 anos como igreja presbiteriana, às vezes perdemos um pouco de vista o desafio que é o início do cristianismo, da igreja cristã, em algumas circunstâncias e ambientes. Não é incomum que o nascimento da igreja, a obra missionária pioneira, seja marcada por algumas dificuldades. De fato não é? Nós estamos, por exemplo, até anunciando aos irmãos a necessidade que temos das orações, porque há desafios que são bem peculiares no nascimento de uma igreja. Quando a igreja ainda não está estabelecida, obviamente, o trabalho para surgir precisa do apoio de uma retaguarda de quem envia este missionário. Não foi diferente na história de Paulo. O texto de Atos nos diz que o início da igreja de Filipos foi um início muito conturbado. Eles foram acusados indevidamente, eles foram presos indevidamente. Paulo era cidadão romano, ele tinha um direito, pelo seu status, de um julgamento justo. Eles foram torturados. No meio da noite, eles louvam a Deus, depois que se vem descobrir toda aquela situação. O fato é que essa igreja que nasceu já no meio de uma dificuldade grande, nasceu, por outro lado, com uma fé muito vibrante, muito viva no nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, era uma igreja nova, era uma igreja que tinha pouco tempo de vida e certamente faltava a compreensão e a maturidade para enfrentar alguns desafios. Paulo, então, escreve esta carta sabendo de algumas dificuldades que os irmãos estão
enfrentando. Não é? Aquela igreja que foi fruto do seu trabalho missionário. Lembremos, no capítulo 16 também, logo no início, nos é dito que ele vai à região de Filipos, a região da Macedônia, era conhecida como a região da Macedônia, então, como fruto de uma orientação divina para a sua vida. E ele, então, escreve esta carta à igreja que passava por tumultos, por conflitos de ordem espiritual, social e mesmo religiosa. Desde o início da igreja em Filipos, aqueles irmãos enfrentaram oposição à divulgação do evangelho e à fé cristã e perseguição. Isso pode nos causar até uma certa estranheza. Hoje eu ouvia o Alisson e a Rita contando de pessoas próximas que a família acabou rejeitando por terem crido no evangelho, né? E eu dizia para ele, olha, eu ouvia dessas histórias, só que há gerações mais anteriores, mas ainda existe um pouco disso no Brasil. No entanto, isso não se comparou com o nível que foi nas gerações primeiras aqui, no século XIX, né, e o início do século XX. O meu estado da Paraíba mesmo teve igreja que foi incendiada, né, lá em Patos, incendiaram a igreja lá, tamanha foi a perseguição que havia. E lá na Europa, onde Paulo inicia a pregação do evangelho, também houve uma grande perseguição. Vamos ver como Paulo dirige as palavras iniciais a esta igreja, pensando que tipo de instrução Deus está dando a uma igreja que é nova, porém convicta de sua fé, mas que está enfrentando dificuldades também. E dessa forma, eu lhe convido a atentamente refletir sobre estas verdades de Deus que pode falar ao seu coração também. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 1, com as primeiras palavras. O texto bíblico nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida. Suplicamos a ação iluminadora do teu Espírito sobre nossos corações. Abre-nos o coração para que ouçamos a tua voz e sejamos por ti abençoados. Oramos em Cristo Jesus. Amém. As primeiras palavras de Paulo aqui na carta aos Filipenses seguem um padrão de escrito de cartas da época, diferente do nosso jeito de escrever, se bem que hoje quase ninguém tem escrito cartas mais, né? A gente manda um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp ou coisa desse tipo, mas havia um padrão de escrito naquela época que começava com a apresentação do remetente, não é? O modelo que nós escrevemos, eu aprendi na escola ainda, né? Você começava com a cidade, depois tinha uma saudação, tinha um conteúdo, e no final é que você fazia a saudação final e se identificava, né? Porque as pessoas se identificavam pelo envelope, remetente e destinatário. Pois bem, o modelo usado nos dias de Paulo, o remetente se apresenta logo do início. Vejamos como ele apresenta aqui os remetentes desta carta. Ele se coloca juntamente com Timóteo. Timóteo foi aquele jovem discípulo que foi treinado por Paulo, que ele viu uma fé sincera e verdadeira, ainda jovem, possivelmente adolescente ainda, ele viu evidências da vocação e toma para si a responsabilidade de treinar, de preparar este jovem, que depois ele deixa como pastor de uma das principais igrejas fundadas por ele, que foi a igreja de Éfeso, igreja que serviu de base para a irradiação do evangelho para toda uma região.
uma verdadeira igreja missionária, que não apenas cresce no conhecimento de Cristo, mas que também amplia a obra do Senhor de acordo com os caminhos da providência que coloca nessa região. Pois bem, Paulo, então, escreve esta carta e inclui Timóteo como sendo remetente também, alguém que certamente conhecia a realidade da igreja de Filipos. Ou seja, o plantador da igreja filipense, Paulo mesmo, e o seu ajudante, enviado posteriormente, Timóteo, que ele envia para dar continuidade a alguns trabalhos iniciados por ele. Como que Paulo se apresenta juntamente com Timóteo? Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, instrumentos nas mãos de Deus a serviço de Cristo Jesus. A palavra servo foi a opção da língua portuguesa para traduzir uma palavra grega chamada doulos, que literalmente significa escravo. Eu tenho para mim que a opção de traduzir como servo foi para atenuar o impacto, a conotação negativa que a palavra escravo tem no Brasil, porque nós somos um dos últimos países a abolir a escravatura, e o regime de escravidão aqui foi muito pesado. Então, o conceito bíblico não é alguém que é maltratado pelo seu senhor, até mesmo porque o senhor aqui é o próprio Deus, não é? Eu costumo dizer que ser escravo de Deus é melhor do que ser CEO do inferno. Não é? Porque o Senhor Deus é aquele que trata os seus servos ou os seus escravos, inclusive como filhos. Ele nos admite na família da fé como seus filhos. Mas nós não podemos nos esquecer que, apesar de filhos, nós ainda somos servos de Deus. A nossa relação com Deus tem essa singularidade. O servo que é tornado filho, mas é servo. Paulo assim se apresenta, sou servo de Deus, a serviço da igreja do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem? Logo em seguida vem o destinatário. A todos os santos em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo revela aqui uma madura percepção do chamado e da vocação ministerial. Eu estou a serviço de Deus, servindo a igreja. É esta convicção que deve estar no coração de todo aquele que abraça o ministério como a sua vocação. Não é uma opção profissional, não é uma alternativa simplesmente de vida, mas é o cumprimento de uma compreensão de um chamado, cujo patrão é o santo e poderoso Deus, e cujo povo a quem se serve é a sua santa igreja, aqui chamado por Paulo de santos. Em que sentido? Ele diz, eu sou o servo de Deus, juntamente com Timóteo, chamado para servir um povo que Deus separou para si. Do meio daquela sociedade pagã, romana, daquela sociedade na região da Macedônia, Deus chama algumas pessoas para si. E a estas pessoas, a igreja, que os ministros servem, que os pastores, missionários servem. É a igreja de Deus para promoção. Só que Paulo destaca do meio dos destinatários, da igreja como um todo, os seus oficiais. Olha como ele diz. Ele diz, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, que visão bonita do ministério e da vocação, não é verdade? Quem somos nós? Nós somos escravos de Deus, pessoas que estão ao seu serviço, servindo a igreja de Deus, inclusive servindo os seus oficiais. O que significa dizer que, na perspectiva do chamado da vocação, preste atenção, a primazia ministerial que é exercida pelo pastor, ministro da palavra e dos sacramentos, não é, como disse o Senhor Jesus, como o mundo. Lembra que o Senhor Jesus alertou certa vez quando os discípulos dizem, posso sentar à tua direita e à esquerda, que a mãe até pede para os filhos, né? Fica assim. Ele diz, olha, no mundo, aqueles que mandam, aqueles que dominam, é de uma forma ostensiva, hierárquica. Com vocês não é assim. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Quando nós lemos essas palavras de Paulo aqui, parece que elas fazem eco àquelas palavras de Cristo. Nós estamos numa posição destacada de serviço, mas não exercendo uma opressão sobre a igreja, mas servindo, inclusive, a liderança da igreja. E aí vem a saudação, né, no versículo 2. Diferente da saudação grega, a saudação helenista, que na nossa Bíblia está traduzida simplesmente como saúde, vai aparecer, por exemplo, na recomendação do Concílio de Jerusalém, tem uma série de orientações e traduz por saúde. É uma saudação na língua portuguesa mais antiga, né? Que os antigos diziam, olha, saúde, não é? Para você. A ideia não é saúde como aquele cumprimento de alguém que espirra, né? E a gente fala saúde. Lá em Portugal eles dizem santinho, né? É a mesma língua portuguesa, mas o cumprimento é outro. Aqui, na verdade, seria, na cultura grega, um voto de sucesso para a vida da outra pessoa.
A saudação que Paulo traz consigo, ela é plenificada, ela é cheia de conteúdo teológico específico. A saudação, portanto, que vem é graça e paz da parte de Deus. Veja que não é simplesmente um mote evangélico ou religioso. Ele não está usando isso como uma simples saudação, como nós diríamos bom dia, boa tarde, boa noite, né? Há uma certa cultura em alguns grupos evangélicos de se saudarem com saudações bíblicas. Você deve conhecer algumas pessoas que falam, paz do Senhor, graça e paz, né? Mas o sentido é mais específico, é uma saudação como uma expressão de voto consciente daquilo que o irmão necessita. E é nesse sentido, é importante nós entendermos, porque a ideia não é você usar simplesmente as palavras, senão você pode vulgarizar o sentido delas. Mas é que quando elas forem usadas, elas sejam usadas intencionalmente, expressando sua confiança de que Deus é a fonte suficiente de tudo o que a pessoa precisa. Graça, porque todos nós somos frutos da graça de Deus e dependentes dessa graça, o favor imerecido do Senhor. Paz, o elemento da reconciliação de pecadores com Deus, favor imerecido e ação sobrenatural da segurança. E Paulo diz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo aquilo que eu preciso para viver de forma abençoada e glorificar a Deus, é Deus que me provê, através da obra do seu Filho Jesus Cristo, aplicado em nós pelo Espírito Santo. É este o significado desta saudação. A saudação paulina, portanto, expressa esse desejo e confiança de que os recursos necessários à igreja são supridos por Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, que não é citado aqui, porque o Espírito Santo é o agente secreto da igreja. Ele trabalha sem fazer barulho no nosso coração. Você não precisa estar falando muito dele, não. É ele quem está nos convencendo, é ele quem está promovendo, é ele quem gera a fé, é ele quem aplica a obra que Jesus Cristo executou na cruz do Calvário na nossa vida. Qual é o ensino dessa primeira parte? Quem é chamado por Deus para o ministério cristão deve se ver tão somente como servo de Deus a serviço do bem da igreja, que ele sabe, é aquele que sabe, deseja e confia na ação de Deus para com o seu povo. O Pai, os Filhos e o Espírito Santo de Deus. Esta verdade Cristo falou quando ele disse que vocês devem servir uns aos outros, e é uma convicção que havia desde os dias da antiga aliança, quando Isaías, por exemplo, cita a realidade especial que a igreja experimenta. No seu livro, eu leio capítulo 43, versículo 2 para os irmãos, que nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A certeza de que Deus está cuidando do seu povo, mesmo no meio das dificuldades. Vamos parar para pensar aqui. Faz todo sentido isso já na abertura da carta, não faz? Uma igreja que nasceu no meio de perseguição, que está tendo muita dificuldade, o que é que Paulo está fazendo? Vocês têm tudo o que precisam da parte de Deus para seguirem para a glória dele. Não se esqueçam disso. É basicamente isso que ele está dizendo. Eu estou ao serviço da igreja, não porque seja bom ou especial, mas porque Deus ama o seu povo e levanta pessoas para ministrarem à igreja. É esta a ideia bíblica que aqui está. Você quer ser útil ao trabalho de Deus? Eu pergunto, já colocando algumas aplicações. Você percebe a graça do Senhor trabalhando na sua vida? Todos nós somos chamados a assumirmos essa postura de servos de Deus e na igreja. Não importa a ocasião da história nem onde nós estivermos. Só Deus é o Senhor da sua igreja. Ele é o único Senhor da igreja. Todos nós somos seus servos. Nós devemos buscar sempre o bem da igreja, como nós vemos esta preocupação aqui do apóstolo Paulo, o bem do povo de Deus, onde quer que ele esteja. Nós não estamos em busca de reconhecimento pessoal, nenhum de nós deve estar, e isso é curioso porque, às vezes, nós lidamos com algumas dificuldades na vida da igreja assim, né? Pessoas que dizem, eu fiz tudo e ninguém se lembrou de mim, não fez nem menção ao que eu fiz. Quando nós estamos servindo na perspectiva de que queremos a glória de Deus e o bem da igreja, a gente serve na certeza de que Deus está vendo. E importa que Ele mesmo seja aquele que recebe, que reconhece. Estamos a serviço da igreja de Deus. Por outro lado, nós vemos também, já aplicando aqui na nossa vida, que o reconhecimento que vem da parte de Deus é para aqueles que Deus chamou e capacitou.
As pessoas no reino de Deus e na igreja não são autoproclamados líderes. É Deus quem constitui a liderança da sua igreja. Chamou o apóstolo Paulo, chamou Timóteo, chama os oficiais. O que a igreja faz, preste atenção, é reconhecer as evidências destes chamados. Pessoas que eu vejo as evidências destes chamados, dessas vocações, nós reconhecemos, escolhendo-as, destacando-os no nosso meio como oficiais e pessoas ao serviço. Quem? Quem eu já vejo sinais de que Deus está operando estas coisas. Eu digo, olha, essa pessoa dá evidência de que é. Vamos seguir. Versículos de 3 adiante, nós vemos a oração de gratidão do apóstolo Paulo. É muito comum Paulo escrever suas cartas, depois da apresentação sua e da identificação dos destinatários, ele costuma listar uma oração pela vida da igreja. Primeiro vem a oração de gratidão, versículos de 3 a 5. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que nós vemos aqui nessa oração de gratidão? Nós podemos dividir essa oração de gratidão em 3 partes. Analisemos aqui pelo que Paulo agradece pela igreja de de Filipos. A primeira dessa parte da oração é um motivo geral de gratidão. Está descrito no versículo 3. Olha o que ele está dizendo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Um raciocínio simples aqui. Quando é que nós damos graças? Quando é que nós agradecemos? Na nossa vida, normalmente. Quando nós reconhecemos que alguém fez um benefício para conosco. Não é verdade? Alguém se desdobrou, deu um presente, deu uma atenção, fez algum benefício, algo que você diz, poxa, a pessoa me fez uma coisa boa. Ela não precisava, mas ela fez. E nós reconhecemos agradecendo, não é? Esta lógica está presente na gratidão. Quando Paulo agradece a Deus, o que ele está fazendo é reconhecendo que o que há de bom na vida daquela igreja veio da parte de Deus. Ninguém produz piedade, virtude, fé, santidade ou coisa boa por conta própria. Senão a gente agradeceria a pessoa mesmo. Oh, obrigado, tu é muito santo, é uma coisa muito boa, né? Eu agradeceria ao Senhor, obrigado por mim mesmo, eu sou uma pessoa tão esforçada, né? Então eu me agradeço, Senhor, para ti. Não, não faz sentido. Quando nós agradecemos a Deus é porque nós reconhecemos que a virtude vem dele. Lembra de Tiago, quando ele disse que todo dom perfeito e toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Preste atenção, a maturidade espiritual gera humildade precisamente por esta consciência. Se eu tenho coisa boa em minha vida, é porque Deus me deu. Então Paulo diz, olha, já de início, quando eu olho para vocês, eu agradeço a Deus por tudo o que eu recordo de vocês. Havia muito, e há ao longo da carta, uma indicação de vários elementos que Paulo via isto, diversos socorros, apoios recebidos, sensibilidades para com a igreja de Filipos, para com ele. Versículo 4, Paulo apresenta aqui um compromisso pessoal na oração. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. No meio dessa oração de gratidão, Paulo afirma à igreja que está sempre orando a Deus em favor dela, que está sempre suplicando a Deus por cada um nas suas orações. Irmãos, não há uma única vez que eu não leia as orações de Paulo pela igreja e que eu não me sinta envergonhado. A identificação, o apelo, a piedade deste homem para com os irmãos em Cristo e a igreja excede muito aquilo que eu constato na minha própria vida. Porque ele está falando a verdade, obviamente, está inspirado pelo Espírito Santo, mas suas palavras não são de pequeno impacto, vocês concordam? Ele diz, eu estou fazendo sempre súplicas a Deus a seu favor. Lembrem que o apóstolo Paulo escreve orações que ele está fazendo em favor de várias igrejas. É impossível que alguém faça isso com sinceridade sem gastar um tempo significativo da sua vida, colocando diante de Deus a vida de outras pessoas. É uma lição tremenda para nós. Versículo número 5, ele apresenta agora um motivo especial. Aí ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas que nós lemos dele que tem um tom muito positivo, não é?
a carta que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque, em especial, Paulo viu na vida dos irmãos de Filipos muitas evidências da operação da graça de Deus que enchiam seu coração de alegria. E, pessoalmente, ele tinha motivos especiais. Aqui ele apresenta um especial. A vossa cooperação no Evangelho, o apoio que a igreja de Filipos deu desde o início do ministério de Paulo. Lembra que aquela igreja foi a primeira a ser plantada por ele, logo no início da sua expansão, e aqueles irmãos recém-convertidos já começaram a apoiar o ministério de Paulo, e o socorreu em alguns momentos de tribulação. Não é? É curioso porque, especificamente, o trabalho missionário, em linhas gerais, não mudou muito até os dias de hoje. Porque se você vai fazer a obra de Deus num lugar em que a igreja ainda não existe, não tem como ser mantido dessa própria igreja, porque ela ainda não existe, não é verdade? A manutenção se dá, portanto, de outras igrejas que já existem e que entendem que é preciso difundir o evangelho e apoio. Pois bem, a igreja de Filipos era uma dessas. E Paulo diz, quando eu me recordo de vocês, eu dou graças a Deus. O que a gente vê nessa oração de gratidão? Presta atenção. Paulo agradece a Deus por tudo que ele se lembra dos crentes filipenses, porque ele intercede constantemente, com alegria, por ter visto tantas evidências da operação da graça de Deus na vida do seu povo. Sobre a igreja, nós aprendemos o seguinte, que a igreja, que é um instrumento maduro da graça de Deus, a igreja que está crescendo na graça de forma saudável, ela evidencia isso no testemunho dos seus membros, sendo também uma comunidade perseverante na cooperação do reino de Deus e da obra missionária. Porque ela não está pensando apenas em si, entende? Uma igreja nova, creu no Evangelho, gente que se tornou igreja de Cristo Jesus e que demonstra alegria e que demonstra parceria nesta obra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos a evidência da graça operando em nossa vida, porque quando Ezequiel fala da obra do Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo é Deus dizendo, eu sou aquele que trocarei o vosso coração de pedra por um coração de carne, farei com que andeis nos meus estatutos, que os cumpram e o obedeçam, lá no Antigo Testamento. O Senhor Jesus também disse que a igreja é chamada para ser testemunha dele. Então nós devemos pensar, de que maneira eu estou na minha vida refletindo a minha maturidade espiritual? Uma das evidências é este engajamento espiritual, orando uns pelos outros, como Paulo fez. Quando a vida de outras pessoas é cara a nós, nós apresentamos essas pessoas diante de Deus em oração. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi ainda nos dias de jovem, lá na Paraíba, em Campina Grande, de onde eu vim me converti. Alguém, eu não me lembro quem foi, mas citou aquele modo que diz, antes de você falar de Jesus para alguém, fale desse alguém para Jesus. O que estava dizendo é o quê? Apresente a Deus a pessoa em oração e apresente Deus à pessoa em evangelização. É isso que Paulo está fazendo por Filipos. E está dando graças a Deus porque a igreja de Filipos estava envolvida com este processo também. Versículos de 6 a 8, nós vemos uma exclamação pessoal da parte do apóstolo Paulo, também dividida em 3 partes aqui. No versículo número 6, nós vemos uma plena certeza. Olha o que ele diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, afirmando que não tinha dúvida nenhuma de quê? Curiosamente, esse é um dos versículos que nós usamos para falar da perseverança dos santos, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês se lembram que um dos pontos da tulipe, né, os chamados 5 pontos do calvinismo, um deles, o 5º, é a perseverança dos santos, que diz o quê? Que Deus preserva o seu povo na fé e não permite que nenhum verdadeiro filho seu venha a cair da fé, certo? A gente vê essa convicção aqui. Paulo dizendo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele tinha esta convicção bíblica muito forte em seu coração, de que Deus não desiste de ninguém. Deus não faz obra pela metade, diferente de alguns políticos no Brasil, que começam a obra, ela fica abandonada, às vezes caindo. Aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele cumpre. E se Ele começou, Ele vai concluir. Eu nem sempre concluí tudo que eu comecei na minha vida. Desisti de muitas coisas. Mas a minha segurança não está pela minha capacidade de ir adiante.
está na capacidade de Deus de ir adiante e concluir o que Ele começou na minha própria vida. Isso é a mesma coisa com vocês. Muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente tem receio de que a nossa segurança não seja tão forte assim, que a nossa dedicação não aguente tantas as dificuldades. O que deve encher o nosso coração de segurança é Deus que prometeu que vai completar o que começou a fazer em nossa vida. É verdade que a nossa experiência cristã é diferente de pessoa para pessoa, em intensidade e em velocidade. Mas a segurança que nós temos da parte do Senhor é que não há obra imperfeita nem inacabada no reino de Deus. Todos nós seremos glorificados e estaremos à presença de Jesus Cristo. Só que Paulo não fala isso de uma forma irresponsável. Diz assim, todo mundo vai completar a obra. Ele apresenta a base da sua convicção na vida desta igreja no versículo 7. Olha aí o que ele está dizendo, a evidência desta certeza. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O que é que Paulo está dizendo? Está falando o seguinte, eu tenho muita tranquilidade para falar de que Deus que começou a boa obra em vocês vai de completar, não apenas porque Deus completa tudo o que começa, a questão não está em Deus completar ou não, a questão está se algumas das pessoas que acham que são cristãs são de fato cristãs. Tem muita gente dizendo que é cristã e que não conhece Jesus Cristo, nunca nasceu de novo, não se arrependeu dos seus pecados, tem uma rotina religiosa, mas Paulo diz, eu tenho tranquilidade quanto a vocês, porque vocês dão evidências de que já foram alcançados pela graça de Deus. É exatamente isso. É justo que eu pense isso e trago vocês no coração, ou seja, eu não estou simplesmente aplicando um princípio, eu tenho razões claras, pelo que eu conheço da igreja de Filipos, de que vocês são convertidos. Por quê? Voltemos para o contexto. A igreja nasce em meio das perseguições e ela enfrenta perseguições, mas as pessoas estão perseverantes. Ele diz, o que eu conheço de vocês, eu sei, vocês estão presentes e permanecem na fé, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. Gente, presta atenção. Falar que a gente tem fé em Deus, que louva Jesus, quando as coisas estão boas, quando a saúde está boa, quando o salário está em dia, quando as contas estão pagas, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas quando vem o dia mau, a dificuldade, a crise, a decepção, a dor e o sofrimento, aí nós somos provados e revela-se de fato o que está dentro de nós. A igreja de Filipos estava enfrentando dificuldades, Paulo estava preso, e aqueles irmãos não apenas perseveraram na sua fé pessoal, mas continuaram apoiando e acreditando no ministério do apóstolo Paulo. Percebem? E Paulo diz, gente, é uma evidência de que Deus está operando na vida de vocês. E aí não tem como, não é? Quando você olha uma igreja madura desse jeito, parceira, fiel, você só pode chegar à conclusão que ele chega no versículo 8. Dá uma olhada aqui. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quando na Bíblia se diz Deus é testemunha, nós estamos diante de uma afirmação solene e grave. Nós perdemos isso na nossa cultura brasileira. Essa expressão de invocar Deus como testemunha, ou mesmo de juramento, tem uma cultura evangélica que diz, não pode jurar, isso é coisa de católico. Você já ouviu alguma coisa desse tipo? Jesus disse, sua palavra seja sim, sim e não, não. O que o Senhor Jesus diz é que você não deve precisar de jura para que alguém acredite na sua fala. Sua fala tem que ser digna de crédito ao ponto de bastar o que ela está dizendo. Mas o Senhor Jesus nunca eliminou a validade bíblica para juramentos e votos solenes. Aliás, nós temos um capítulo na Confissão de Fé de Westminster tratando só sobre isso, de juramentos e votos solenes. Aqui está um desses exemplos. Quando é que você invoca o nome de Deus? Quando é que você faz um juramento? Em ocasiões especiais que você quer destacar a importância daquilo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando eu me lembro de vocês, da maturidade, da fidelidade, da parceria que vocês têm no ministério, eu estou dizendo, não é da boca para fora, não é demagogia, não é para estar bem com vocês, Deus é testemunha das saudades que eu sinto de vocês. É muito mais do que simplesmente, estou com saudade de você, faz tempo que eu não lhe vejo. O que nos leva a ter saudades? Não é precisamente a memória de situações muito boas,
O que nos leva a ter saudades de pessoas não é o fato de que convivemos um tempo com pessoas que foram tão caras ao nosso coração, gente que nós amamos tanto e que experimentamos momentos tão intensos de amor. Não é isso que faz com que nós tenhamos saudades. Quem muda de uma região e vai para outra do país, não é? Estou morrendo de saudade de você, maninha, painho, né? Meu irmão, minha irmã, porque é gente do coração. Quem fica com saudade de gente tranqueira? Gente que deu trabalho? Você diz, graças a Deus que ele saiu da minha vida, né? Para dar trabalho, né? Não tem um pingo de saudade, já ouviu isso? Não tem um pingo de saudade daquele lugar que eu trabalhei, não tem um pingo de saudade daquela pessoa, já foi tarde. Agora, quando ele está dizendo, eu tenho saudades e Deus é testemunha, você consegue dimensionar o carinho, o amor que havia entre Paulo e a igreja de Filipos. O que a gente aprende aqui, querido? Paulo afirma a plena certeza de que os crentes filipenses tinham garantidos por Deus o operar da graça até o último dia, porque ele via na vida desses cristãos evidências da graça soberana de Deus. Eram pessoas que estavam dando testemunho de Cristo no meio da dificuldade, da perseguição, eram pessoas que apoiavam a obra de Cristo no meio da dificuldade das perseguições, que demonstravam amor. Então ele olha tudo isso e diz, eu não tenho certeza que Deus está com vocês. É fruto claro demais da operação da graça na vida de vocês para eu duvidar. A firmeza do testemunho cristão e a santa comunhão da igreja são evidências da graça soberana de Deus preservando a vida dos eleitos. Vou repetir. A firmeza no testemunho cristão e a santa comunhão da igreja são evidências da soberana graça de Deus preservando os seus santos eleitos. Uma das coisas que a gente desfruta como igreja é essa comunhão santa, em torno da fé, e aqui está presente. Versículos de 9 a 11, a última parte do início desta carta. Paulo conclui essa parte inicial com uma intercessão intencional. No versículo 9 ele diz, e também faço esta oração. Uma oração que tem um propósito inicial, ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Depois que ele externa o motivo de gratidão a Deus e de alegria, ele diz, mas eu ainda continuo orando por vocês. Orando pelo quê? Que o vosso amor aumente mais e mais. O que a gente percebe aqui? O amor a Deus é uma realidade que está presente no coração de pecadores que foram alcançados pelo Evangelho, mas ainda é uma realidade que está em processo. Hoje eu amo a Deus mais do que amava ontem, e amanhã eu vou amar mais do que eu amo hoje. Porque o amor é uma realidade que pode crescer ou pode diminuir. Casais apaixonados podem cultivar este relacionamento e ficarem cada vez mais maduros neste amor, ou podem não trabalhar bem e o amor esfriando, não é verdade? Com relação a Deus, Deus não se divorcia do seu povo, e o povo de Deus não se divorcia dele. Então, a realidade é que o amor que nós temos para com Deus é um potencial a crescer cada vez mais. E Paulo está dizendo o seguinte, já está aí presente, mas eu oro que aumente mais e mais. E preste atenção, o amor para com Deus, assim como o amor na Escritura Sagrada como um todo, não é simplesmente um sentimento. Nós olhamos para amor como sentimento porque nós vivemos debaixo da influência do romantismo, não só na literatura, mas nas artes em linhas gerais, que faz com que a nossa geração olhe para o conceito de amor como um sentimento tão somente. O que a Escritura apresenta aqui é um modelo diferente. Olha como Paulo diz, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Preste atenção, o que isso significa? O amor a Deus é algo que vai crescer proporcionalmente à nossa capacidade de entender a vontade de Deus para a nossa vida. Não se trata simplesmente da emoção. Eu gostaria de poder dizer para vocês que todos os dias da minha vida cristã eu estive profundamente animado pelas coisas de Deus. Mas não é verdade. Teve dias que eu estava desanimado. Teve dias que eu envolvi a minha família e disse, vamos à igreja, vamos por obediência, porque eu estou meio cansado. Aí tem gente que diz, pastor, mas não é hipocrisia você ir para a igreja, você está com tanta vontade assim? Eu digo, então para de ser hipócrita no trabalho também. Porque assim, segunda a sexta, todos os dias da vida, você vai todo louvor, ai, que coisa boa que eu vou trabalhar hoje. Nem sempre é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente faz o que faz porque sabe que é o certo a fazer.
E Paulo está dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção. À medida que eu conheço e que eu entendo melhor o que Deus fez por mim, cresce a minha devoção a Ele. À medida que eu tenho mais madura na minha mente a dimensão do que Cristo fez por mim, cresce a minha devoção. E presta atenção, gente, presta atenção nisso aqui. Como cristãos, nós não podemos achar que assim, porque sou cristão, porque estou na igreja e conheço a Bíblia, está tudo bem. Já está tranquilo. Não. O amor é uma realidade que pode ir crescendo à medida que cresce a nossa compreensão. E ele continua, versículos de 10 a 11, um propósito intermediário aqui. Esta compreensão e este conhecimento crescente tem o propósito de aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O que é que significa dizer? À medida que eu cresço no amor inteligente, compreendendo a vontade de Deus para a minha vida, como cristão, isso deve me levar a reconhecer e receber como valiosos os valores eternos. Ele diz, para aprovar as coisas excelentes. Cada vez mais eu entender a graça de Deus, o plano eterno dele para a minha vida, os valores celestiais, e isso enchendo mais e mais o meu coração. Preste atenção, isso só existe pela fé e pela graça de Deus. Porque é fácil eu reconhecer os valores naturais. Uma boa comida, uma boa casa, um lugar confortável, um lugar agradável, não é verdade? Agora, as questões espirituais só vai ocorrer pelo um crescimento espiritual também. À medida que eu entendo o amor de Deus, eu vou experimentando mais as coisas excelentes que Deus tem preparado para mim. Que comparativamente são muito melhores e maiores do que as coisas naturais. Aliás, preste atenção, o próprio Paulo, quando está falando com gentios e pagãos, tanto em Atenas como em Listra, em outra ocasião, ele diz, as coisas boas desta vida são um sinal da coisa boa maior que é Deus para nós. Porque foi Ele quem deu as estações frutíferas, as estações do ano e tudo mais. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo? Até o bom natural é um reflexo do bem maior que é espiritual. Se eu tenho papilas gustativas e tenho prazer na comida, é porque Deus, que é tão bom, que além de me manter, me suster, me dá prazer nesse processo. É essa a lógica que está por trás. Agora, preste atenção, como é que a gente vai entender isso? É tão rápido assim? Só porque eu converti, eu consegui entender todas as questões espirituais na minha vida? Não, é um progresso, não é verdade? À medida que eu vou entendendo o amor de Deus, eu vou crescendo nessa compreensão. E é um crescente. Até, diz ele, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Este crescimento espiritual culminará no dia do meu encontro com Jesus Cristo. Porque naquele dia, eu já não vou precisar aprender o que eu não sei. Eu estarei diante da própria realidade gloriosa e eterna. A vida cristã é um progresso nessa direção. E o versículo 12, ele apresenta um propósito final, né? No verso 11 ainda, quando ele diz, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fruto da graça nos coloca na presença do Senhor em Jesus Cristo e para a glória de Deus. Por tudo que Paulo lembrava dos crentes de Filipos, ele se põe a orar com um propósito específico de vê-los amadurecendo no entendimento do amor de Deus. Porque é este entendimento do amor de Deus que nos capacita a crescer em santificação. E é crescendo em santificação que nós conseguimos viver para a glória do Senhor. Nós daremos mais e mais glória a Deus na nossa vida, quanto mais semelhantes a Cristo nós somos. E seremos mais semelhantes a Cristo, quanto melhor nós nos rendemos à obra de Cristo na nossa própria vida ou em nosso favor. É este o motivo de oração aqui. O ensino, portanto, é o seguinte: a intercessão pela igreja deve objetivar a santificação da mesma, pelo entendimento do amor gracioso do Senhor e para a glória de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem propósito mais glorioso para a gente entender e tratar a doutrina da predestinação do que essa? Nós não fomos simplesmente predestinados para ir para o céu. O céu é o presente que Deus vai dar. Toma um presente, você vai viver comigo por toda a eternidade. A vocação profunda
é Deus chamar pecadores, que são inimigos rebeldes, e dizer, eu vou restaurar vocês para serem parecidos com o meu Filho Jesus Cristo. Esta é a beleza do que Deus está fazendo. E preste atenção, é a pauta prioritária de Deus na vida do seu povo. Preste atenção. Deus está, acima de tudo, comprometido em nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Não é em nos livrar do mal, de sofrimento, nem dificuldade. Pelo contrário, às vezes, para a gente ser mais parecido com Jesus, a gente vai precisar da dificuldade. E não tenha dúvida, Deus vai usá-la. Porque a obra gloriosa é ser restaurada à imagem de Jesus Cristo, que é o propósito final. Pois bem, eu lhe convido, portanto, nesta noite, à luz desta palavra, a contemplar o amor de Deus, o amor gratuito, soberano, eficiente, a se ver como objeto desta graça eterna, que alcançou o pecador, como eu e você, para sermos moldados à semelhança de Jesus Cristo. Entenda que este é o mais glorioso de todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. Busque crescer na confiança e no conhecimento deste amor que Deus tem por você, respondendo com amor para com Ele também. Como João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Verifique na sua vida os frutos desta graça. Seja humilde e honesto diante de Deus e diz, Senhor, que frutos eu vejo na minha vida da semelhança com teu Filho Jesus Cristo? E naquilo que você percebe que ainda falta, seja sincero e diz, ó Deus, me ajude aqui. O Senhor começou a boa obra e não perca a esperança, porque aquele em quem Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Então, se há áreas de carência e de necessidade, e todos nós a temos, nós devemos apresentá-las diante de Deus em sincera oração. Concluindo, queridos, Paulo, servo de Deus e da igreja, deseja graça e paz aos filipenses, por quem ele agradece a Deus pelo que recorda e suplica a oração, a cooperação deles, certo de que a obra de Deus na vida do seu povo é uma obra irrevogável. Ele vê as evidências da transformação da graça na santa comunhão e na santa cooperação que a igreja de Filipos dava ao ministério. Então ele ora, rogando a Deus que dê entendimento do seu amor para com os crentes de Filipos, para que vivam sob o poder de Cristo para a glória de Deus Pai. Todas estas coisas são absolutamente ainda verdadeiras para a vida de todos nós. Que Deus nos ajude a experimentarmos esta graça em nossa vida, crescermos na comunhão, no amor de Deus, na semelhança de Cristo, no serviço cristão, na causa do Senhor, sendo transformados dia após dia à semelhança de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela operação da Tua graça eficaz, poderosa. Assim foi nos crentes filipenses e assim é em nossa vida. Reconhecemos, Senhor, diante de Ti que nós somos dependentes de Tua graça. Reconhecemos, Senhor, também a nossa necessidade da operação do Teu favor. Nem sempre nós respondemos com prontidão, com dedicação, com confiança. Nós ainda, ó Deus, encontramos resistências em nossa vida, mas Te louvamos porque a obra do Teu Filho foi perfeita e a obra do Teu Espírito também é perfeita. Rogamos que Tu nos assistas de tal maneira que cresçamos na comunhão da Tua igreja, na dependência Tua, no serviço cristão, para que Tu sejas glorificado na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.